Então vamos lá para mais uma questãozinha aí de conjuntos, que diz o seguinte: a segunda teoria, um conjunto com m elementos tem exatamente 2 elevado a m subconjuntos. Ou seja, é uma expressão, né, que você consegue descobrir o número de subconjuntos a partir do número de elementos de um conjunto. Sei lá, se o número tiver se um conjunto tiver 2 elementos, quer dizer que ele tem quantos subconjuntos? 2 elevado a 2, que dá 4. E assim sucessivamente. Usando esse raciocínio, determine o número de elementos do conjunto A, sabendo o quê? Então, a gente vai descobrir aí o número de elementos do conjunto A com as informações que ele vai fornecer aqui para a gente. Ó. Ele diz assim, B é um conjunto de 3 elementos. Então, isso aqui é uma informação que ele já está dando e é verdadeira, tá? O número de elementos do conjunto B, de um conjunto B aí qualquer, é 3, tá? Talvez você, estudante, também já viu essa anotação aqui, né? Hashtag B, ou seja, o número de elementos de B é igual a 3. Mas eu vou usar aqui o do N mesmo, que eu acho mais legal, tá bom? Mas tanto faz, um ou outro. O que é que acontece? N de B é igual a 3, tá certo? E se o N de B ele é igual a 3, eu estou dizendo que o B tem 3 elementos lá dentro dele. Ok, tudo bem. O que é que isso vai ajudar? Vamos já usar. A interseção de A e B é vazia. Opa, se a interseção de A e B é vazia, quantos elementos tem a interseção? O número de elementos da interseção de A com B é igual a, se é vazia, é 0, tá bom? Não tem ninguém lá na interseção, não tem ninguém lá que seja comum a A e a B. Tudo bem. Agora, o número de subconjuntos de A união B é 32. Como é que eu vou resolver isso daí? Ora, o que é que eu estou querendo dizer? Eu peguei aqui o número de elementos de cada um, né, do primeiro e do segundo. Agora eu preciso descobrir quem é o número de elementos da união. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou descobrir? Usando a informação que ele deu. Se eu estou trabalhando aqui com subconjunto, a informação que ele me deu, eu vou trabalhar com a ideia de subconjuntos, com a expressão que ele deu acima. Tá certo? Qual a expressão que ele deu acima? Ele disse que 2 elevado a m, ou seja, 2 elevado ao número de elementos de um conjunto, me dá justamente o número de subconjuntos que aquele conjunto tem. Então eu vou fazer, se eu sei que 2 elevado a m é igual ao número de subconjuntos, eu posso dizer que isso aqui, 2 elevado a m, para esse caso aqui, é igual a 32. Então o número de subconjuntos está dando 32. Para eu saber o número de elementos da união, basta descobrir quem é esse m, tá certo? Se eu descobrir quem é esse m aqui, ó, eu vou descobrir quantos elementos tem a união B. Tá? Então, como é que eu descubro? Você está no primeiro ano do ensino médio, né? Você talvez ainda não viu o que a gente chama de equação exponencial, que é o caso que nós temos aqui, que é quando você tem uma variável no expoente. Mas não precisa se preocupar, você não precisa saber de equação exponencial para resolver esse problema. Basta fazer o seguinte: qual é o número inteiro que o m tem que ter para que essa expressão tenha 2 elevado a ele, que dê 32? 2 elevado a 1 dá 2. Vamos fazer aqui uma tabelazinha. Ó. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a m, tá? E aí eu vou substituindo os valores, tá bom? Vai dar aqui igual um valorzinho que a gente vai descobrindo aqui, tá certo? Vamos lá. Se o m for 1, 2 elevado a 1 dá 2. Se o m for 2, 2 elevado a 2 dá 4. Se o m for 3, 2 elevado a 3 dá 2 vezes 2 vezes 2, 8. Se o m for 4, quanto é que vai dar 2 elevado a 4? Dá 16, é o dobro, né? Do 8. E se o m for 5? Dá igual a 32. Opa, 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá igual a 32. Logo, o meu m aqui, né, tem que ser 5, tá certo? Ó? Então, isso aqui, ó, eu implico que o m tem que ser igual a 5. E o que é que o m igual a 5 quer dizer? Quer dizer que o número de elementos da união desse conjunto aí é 5. 5 elementos. Certo, professor, mas ele está querendo descobrir, não é a união. Ele está querendo descobrir quantos elementos tem um A. Tudo bem. Eu sabendo o número da união, eu consigo descobrir quantos elementos vai ter aí a união B. Aliás, o conjunto A. Então, vamos lembrar aqui, tá certo? Para eu tenho que perceber o seguinte, ó. A união B está dando 5, não é? Se eu tivesse aqui... Se você perceber, eu estou pegando um conjunto unido com outro em que a interseção é vazia, não tem nenhum elemento que é em comum. Então, eu estou pegando 3 elementos do conjunto B, somando mais uma quantidade do conjunto A, que está dando 5. Então, pessoal, ó, presta atenção, eu estou somando o número de elementos do A
mais o número de elementos do B, porque é isso que a união faz, tá certo? E isso aqui está dando igual a o número de elementos da união. Por que isso aqui é verdadeiro? Porque a interseção é vazia, tá certo? Porque a interseção é zero. Caso contrário, eu teria que subtrair a interseção. Ora, se o número de elementos do B é 3, isso aqui vai ser igual ao número da união que a gente achou aqui, que é 5. Quanto é que tem que ser o A? Qual o valor que eu somo com 3 que dá 5? 2. Então, o número de elementos do conjunto A é igual a 2 elementos. Tá certo? Por que isso é verdade? Porque nós sabemos que a união é vazia. Aliás, a interseção é vazia. Se a interseção é vazia, basta eu saber quantos elementos faltam de chegar de 3 para 5. Que é 3 elementos do B, mais 2 elementos do A, formam os 5 elementos da união, que foi a informação que a gente descobriu através dessa expressão que a questão forneceu. Tá bom? Tem dúvida? Volta de novo, assiste novamente e assim você vai consolidando mais essas informações. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!